Olá Sunshine, que sejas muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao SOS Star Over Sunshine. Eu sou Elizabeth Ramos, sou psicóloga e hipnoterapeuta e, portanto, hoje estou aqui para te ajudar nesse processo de estar no aqui e no agora. E eu espero que de facto isto corra bem, porque já é para aí o quarto ou quinto vídeo que eu tento gravar acerca deste tema. E de facto estou constantemente a ser interrompida, mas isto é a vida a acontecer. Portanto, Lao Tzu, que era de facto um antigo filósofo chinês, consta-se que Lao Tzu poderia ser uma pessoa apenas ou uma personagem mítica, ou então um conjunto de muitas pessoas. Portanto, no fundo representa uma ideologia, e Lao Tzu dizia-nos que se estás deprimido, não estás a viver no passado. Se estás ansioso, estás a viver no futuro. E, portanto, se estás em paz, é porque estás a viver no agora. E portanto, eu acho que o estado de paz, esse estado de estar no neutro, de estar no centro, é de facto isso que todos nós procuramos. E portanto, hoje eu trouxe-te aqui três possibilidades, três formas de tu desenvolveres essa capacidade de estar no presente. A primeira é, como dizia Jordan Peterson, um dos conselhos que ele nos dava, limpa o teu quarto. Isso mesmo, limpa o teu quarto porquê? A força está contigo, Sunshine, a força está contigo. Limpa o teu quarto porque eu acho que isto, quando o Jordan Peterson lançou esta frase, não pensava na polémica que ia causar. Mas o que é certo, limpa o teu quarto, e eu vejo e acompanho muita gente que de facto tem esta capacidade de limpeza, de organização e de pôr mãos na massa quando é preciso. Eu identifico-me completamente com o limpa o teu quarto, porque efetivamente, quando eu estou chateada, ou quando eu estou zangada, ou quando eu sinto que tenho que procrastinar, eu vou limpar a casa, eu vou limpar o quarto. Portanto, eu vou fazer tudo aquilo que está no meu exterior. Geralmente é assim que acontece. Quando tu não queres reorganizar o teu interior, ou então precisas efetivamente reorganizar o teu interior, o que tu vais fazer é limpar a casa. Portanto, limpa o teu quarto é uma excelente forma de tu começares a fazer algo no exterior, para que, até em termos de assimilação e acomodação, como nós em psicologia falamos, todas as transformações que tenham que ocorrer e que tu tenhas que assimilar no teu interior e depois acomodar, aconteçam. Portanto, limpa o teu quarto. O segundo conselho, ou algo que possas fazer, é ombros para trás e, de facto, peito para fora. Muitas das vezes eu estou a olhar para as minhas filhas e elas muitas vezes estão com uma postura incorreta. E nós sabemos que, até pela forma, pela linguagem corporal, quando alguém chega que está deprimido ou que está ansioso, os ombros estão efetivamente para baixo. Portanto, os ombros caídos. A postura é muito inclinada, muito deprimida, muito pesada. Portanto, os ombros para trás e assume, portanto, a tua postura de uma forma ereta e correta, isso já nas 12 regras para a vida, portanto, Jordan Peterson nos falava. E isso tem a ver também com processos químicos, biológicos. Portanto, o teu cérebro, quando tu tens a postura correta, produz uma coisa fantástica, que é a serotonina. Portanto, tu caminhares, tu sentires o sol, o te permitires olhar para cima. Eu fui no outro dia fazer uma caminhada com uma amiga e de facto ela estava a caminhar, mas estava constantemente com a olhar para o chão, portanto, olhar para a forma como caminhava. E eu disse-lhe, mas porquê que tu caminhas olhando para o chão? Porquê que não caminhas olhando para cima? E ela disse-me, eu estou atenta a ver se não tem cocós. Eu disse, ok, mas ainda que tu possas estar atento aos cocós da tua vida, está atento onde colocas os pés, sim, mas ergue a tua mente, o teu olhar na direção do topo, não na direção do chão, não na direção das sombras, não na direção dos cocós. A terceira... o terceiro conselho que eu tenho para te dar é: escolhe as tuas lutas e não queiras limpar a tua mente. Ou seja, observa e usa. O não querer limpar a tua mente basicamente tem a ver com o facto de tu saberes que é impossível controlar os teus pensamentos. Mas é possível tu observares e tu usares aquilo que tu estás a ver, aquilo que tu estás a sentir, aquilo que tu estás a ouvir. Portanto, tu estás no momento, eu nunca mais me esqueço uma experiência que eu tive um dia numa das minhas aulas de yoga, portanto, uma das minhas aulas de yoga, num dos retiros que eu fiz, portanto, eu costumo de vez em quando fazer uns retiros,
para poder desenvolver um bocadinho mais o meu estado de consciência. A minha forma de ser mais consciente do meu corpo e das minhas emoções e dos meus pensamentos e a forma como também estou comigo e a forma como estou com os outros. Portanto, nessa aula de yoga, portanto, foi uma das primeiras aulas que nós fizemos lá nesse retiro. Era um retiro de silêncio de 7 dias e à paz às tantas, nós já estávamos há cerca de 5 horas a meditar. Imagina o suplício que isso foi. Para mim foi porque foi uma das primeiras experiências com yoga e com meditação. Já foi assim há algum tempo, alguns anos, e depois disso até me ajudou muito a fazer os meus próprios retiros. Então, lá estava eu naquela posição, não é? Na tal postura de pombo, que é uma postura em que de facto nós estamos ali na pose de pombo, que é uma posição em que nós tínhamos que esticar uma perna para trás. Portanto, como é que eu tenho de explicar? Era esticar uma perna para trás, dobrar a outra de lado à nossa frente e depois inclinarmos-nos para a frente e deitarmos em cima disto tudo. Ora que, à paz às tantas, ao final dessas 5 horas de yoga e de meditação, o senhor, o mestre, continuava lá com o seu discurso de que nós temos uma ligação com o universo e que somos todos um, e eu, a única coisa que me estava ali de facto a pensar, não era de facto a força está comigo, não de todo, é a dor está comigo, porque a dada altura começou-me a doer de tal forma a minha perna que eu já não aguentava estar naquela posição. Então o meu pensamento, isto a propósito de controlarmos o que pensamos, o meu pensamento só pensa: tu nunca mais te calas, criatura de Deus, e a minha dor está-me a aumentar de tal forma que eu já não consigo estar nesta posição deitada sobre isto tudo. Quando ao final de algum tempo a dor estava de forma aguda, de tal forma tão aguda que eu já não conseguia pensar, eu só pensava na dor. Só quando eu libertei, ou seja, reparem neste aspecto, só quando eu comecei a pensar assim: ok, perna, tu queres doer? Dói para aí, já não te ligo. Nesta altura, os meus pensamentos foram precisamente para a minha transcendência, ou seja, eu tive uma experiência ali de. Eu nem sei explicar, foi tão intenso o que eu senti que eu deixei de sentir a dor parou, e a dada altura eu comecei a sentir um bem-estar de tal forma que eu estava comigo, portanto, estava comigo e estava com o universo. E eu comecei de facto a sentir aquela coisa de nós somos uno com todos. E bem, portanto, pode-se dizer que de facto, ainda que o meu corpo me tenha pedido para estar sossegada, foi o meu corpo que me trouxe essa dor, mas foi o meu corpo que me permitiu sentir a dor e saber trabalhar. Portanto, aquilo que eu consegui fazer na altura foi ouvir, sentir, ver como estava, aceitar aquilo que eu tinha e estar no momento. Respirei e silenciei de alguma forma esta dor. Ou seja, parei, rendi-me, e a dor desapareceu. E portanto, a última, este último conselho é de facto: escolhe as tuas lutas. Decides lutar pelas tuas dores, decides centrar-te nas tuas dores, ou decides sair do teu sofrimento e da tua dor e ir mais além daquilo que tu és. A perceber-te que de facto és mais do que as tuas dores. Claro que depois desta dor apercebi-me que estava basicamente encravada naquela posição e não sabia exatamente como é que eu havia de sair daí. Mas depois tive auxílio, portanto, e isto passamos então para um próximo capítulo, que é o saberes pedir ajuda, o saberes receber ajuda, Sunshine. Recomeça sempre, recomeça todos os dias, porque podes. Beijos no coração.